E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Assistindo as videoaulas, fazendo as atividades, cuidando da plantação de cebola e de alho de vocês, que será verificada no dia que nós nos encontrarmos pessoalmente, sem novos adiamentos pandêmicos. Nas últimas aulas, a gente vem discutindo o corpo humano, né? Então, começamos lá no começo do ano, no, no, no segundo bimestre do primeiro semestre, falando sobre o primeiro sistema reprodutor, né, que é o sistema reprodutor humano, que a gente conclui ele, já concluiu ele, o assunto, mas o estudo dele, vocês viram lá que a prova vai cair ainda bastante deles, né? Então o simulado agora que vocês vão fazer provavelmente na próxima semana, a gente vai fechar essa parte aí. Eu ia dividir ele, mas eu achei melhor não, porque a gente vai ficar com o assunto, a diferença entre as videoaulas e o assunto das avaliações vão ficar numa distância colossal aqui no oitavo ano, né? Porque eu ia dividir ele em dois, aí depois o sistema digestório ia cair só no simulado da terceira unidade, né? Só que ainda está no simulado. Só que como teve todo esse atraso devido à pandemia, está no simulado da segunda unidade. Então a gente ia ficar com o assunto lá na frente. Aí ia ser ruimzinho assim para vocês lembrarem. Mas a vantagem é que as videoaulas estão aí no YouTube. É só vocês voltarem, se vocês precisarem, assistirem de novo essas partezinhas aí do assunto referente ao que vai cair no simulado, certo? Então, depois disso, depois do sistema reprodutor, a gente viu o sistema digestório, estudamos sobre a nutrição, sobre o que são os alimentos, o que são os nutrientes, como é que os nutrientes são absorvidos por nosso corpo, para que serve cada tipo de nutriente. Falamos sobre balanço energético, né, sobre as calorias, falamos sobre o índice de massa corpórea, como é que a gente calcula o índice de massa corpórea corporal. Então a gente viu um bocado dessa parte, falamos sobre o sistema digestório propriamente dito, e as partes que compõem o sistema digestório, e discutimos bastante sobre também o funcionamento de cada uma dessas partes, para que ele serve, o que não digere, como funciona, como não funciona, e fechamos isso. Nas últimas aulas a gente entrou no terceiro sistema do corpo humano, que é o sistema respiratório, que é o sistema que vai ser responsável por captar o oxigênio atmosférico, né, por captar o ar para que nosso corpo consiga produzir energia a partir dos alimentos. Então, o oxigênio ele vai servir dentro de alguns mecanismos e reações que acontecem nas células do nosso corpo para retirar essa energia que está contida nos nutrientes, principalmente na glicose, certo? Então a gente estudou nas últimas aulas a anatomia do sistema respiratório. Então a gente viu lá o que forma as vias respiratórias, né? Então vimos lá as narinas, que são fundamentais para filtrar o ar, reter as sujeiras, os micro-organismos que podem causar alguma doença na gente. Os canais, as vias aéreas aqui, né? A cavidade nasal, já falar canais, cavidade nasal, que é extremamente rica em vasos sanguíneos, né? E que serve para aquecer o ar, para deixar o ar na mesma temperatura interna do nosso corpo. O ar passa pela faringe, que é aquela estrutura que é compartilhada pelo sistema digestório, pelo sistema respiratório, passa para a laringe a partir da abertura da epiglote. Na laringe, a gente já viu lá o que tem na laringe, as pregas ou cordas vocais, né, que vão fazer a gente modular o som, produzir o som, e que possibilita que a gente fale, se comunique, produza a linguagem, que foi fundamental para o desenvolvimento do ser humano, para a sociedade, o desenvolvimento da cultura, da arte, da ciência, do conhecimento, da tecnologia e da vida que a gente tem hoje em dia, né? Em seguida a gente vem para esse grande tubo cartilaginoso formado por esses anéis, que é a traqueia. A traqueia, quando chega aqui na altura do externo, esse ossinho aqui, meados do externo, nessa partezinha aqui, ele vai se bifurcar, nessa bifurcação que a gente chama de carina, vai se bifurcar nos brônquios. Aí, os brônquios primários ou os brônquios. Esses brônquios eles vão se ramificando em brônquios. A ramificação do brônquio primário, brônquio secundário, terciário. Mas não precisa saber, basta saber os brônquios e saber que nas extremidades dos brônquios, dentro dos pulmões, a gente vai ter os bronquíolos, seriam os pequenos brônquios, são grandes, minúsculas ramificações dos brônquios, né? Formando assim a árvore respiratória. Isso já no interior do pulmão. O pulmão revestido por esse tecido de revestimento que a gente chama de pleura. A cavidade pleural seria todo esse espaço dentro
dos pulmões, né, dentro na parte interna, da onde a pleura está revestindo, e ao final de cada bronquíolo nós temos os alvéolos que vão ser responsáveis por realizar as trocas gasosas, ou seja, que serão responsáveis por aquilo que a gente chama de hematose. A vantagem do sistema de respiratório em relação ao sistema digestório para estudar é porque quase todas as estruturas, além de você saber o nome das estruturas, mas individualizar que boa parte dessas estruturas elas são basicamente a função de conduzir o ar na entrada ou na saída, dependendo do movimento respiratório envolvido. A única grande diferença que a gente tem é os alvéolos, né, que vão ter a função de fazer as trocas gasosas, e algumas características como o espelho da respiração nasal, né, da cavidade nasal. São algumas coisinhas a mais, mas o grande resto é conduzir o ar. E discutimos na aula os dois movimentos respiratórios na aula passada, né, que é o movimento de inspiração, que é da entrada do ar, e do movimento de expiração. Esses movimentos são controlados pelo bulbo, né, que é um órgão que faz parte do encéfalo. O bulbo ele controla os movimentos respiratórios a partir da concentração de gás carbônico no sangue, ou seja, a partir da acidez do sangue, do plasma sanguíneo. E essa acidez, o bulbo capta essa acidez e controla a partir daí os movimentos respiratórios. A entrada e saída de ar do nosso corpo, a gente viu que ela acontece a partir de um processo de alteração da pressão interna e externa da nossa cavidade torácica, né? Então, os movimentos respiratórios, o movimento de inspiração, ele diminui a pressão interna em relação à pressão externa, que isso possibilita a entrada do ar no nosso corpo. E os movimentos de expiração é um movimento que ele aumenta a pressão interna da nossa cavidade torácica em relação ao meio externo, que faz com que o ar saia devido a essa alteração de pressão. Essas alterações do volume da caixa torácica elas são feitas a partir dos movimentos de contração e relaxamento dos músculos da respiração, que são principalmente os músculos intercostais, que são aqueles músculos que ficam entre as costelas, e o diafragma, que é esse músculo que fica aqui abaixo das nossas costelas, que também é fundamental, ou seja, o movimento de elevação e de descida do diafragma vão influenciar nesse processo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como acontece esse processo da hematose, né? Como é que esse oxigênio ele vai ser transportado para as células do nosso corpo, e como a energia que a gente tinha conseguido absorver como a energia que está dentro dos nutrientes que a gente conseguiu absorver no processo de digestão, como é que ela é liberada para que nossas células consigam realizar suas atividades e realizar suas reações químicas, certo? Então, então a gente tem aqui, olha, então lá nos alvéolos, né, os alvéolos eles são esses sacos, né, que ficam ao final dos bronquíolos, eles são extremamente vascularizados, ou seja, eles têm muitos vasos sanguíneos que, como vocês podem observar ali pela imagem, eles têm muitos vasos sanguíneos que ficam entrelaçando eles, envolvendo eles. Esses vasos sanguíneos são capilares, né? Que são vasos que são muito fininhos, daí o nome capilar, né? Capilar vem de cabelo, então são vasos que são fininhos como o cabelo da gente, né? E todos os alvéolos eles são muito vamos dizer assim, né, enraizados, né, ou revestidos ou abraçados ou enrolados por esses capilares. Professor, mas os capilares, como é exatamente isso? No nosso próximo assunto, que é o sistema cardiovascular, então eu vou falar sobre os diferentes vasos sanguíneos que nós temos, né? Dentre eles os capilares, né? Os capilares eles são ramificações de vasos sanguíneos maiores, como artérias e veias, para justamente conseguir alcançar estruturas que são menores ou que são mais sensíveis do que os grandes vasos sanguíneos poderiam fazer. Já que no nosso corpo o sangue ele só circula dentro dos vasos sanguíneos, o sangue ele não sai dos vasos sanguíneos. Alguns animais fazem isso, que tem uma circulação que a gente chama de circulação aberta, né? Que o sangue ele sai dos vasos sanguíneos, circula fora dos vasos sanguíneos e depois retorna para os vasos sanguíneos. No nosso caso isso não acontece. Então a gente tem esses capilares para eles atingir essas estruturas, para conseguir atingir todas as estruturas do nosso corpo que precisam de vascularização, ou seja, que precisem que o sangue circule nele. Então os alvéolos eles são extremamente vascularizados, a gente tem a presença de muitos vasos sanguíneos, e é neles que a gente vai ter o processo da hematose, ou seja, o processo da troca gasosas como a gente viu. Como é que acontece esse equilíbrio como é que ocorre esse equilíbrio de passagem de gás carbônico do sangue
dos capilares do sangue para os alvéolos e do oxigênio dos alvéolos para o sangue. O que define isso? Ou seja, como é que acontece esse processo? Os gases, eles... Vou adiantar para vocês um assunto do primeiro ano, mas não é difícil, não é do primeiro ano, mas é um assunto fácil. Os gases, eles sofrem um processo que a gente chama o transporte de gases em qualquer lugar, dentro do corpo da gente, fora do corpo da gente, ele ocorre por um processo que a gente chama de difusão. O que é o processo de difusão? O processo de difusão é um processo em que os gases e outras substâncias, mas vamos focar aqui nos gases, eles têm uma tendência para se deslocar de lugares em que eles estão muito concentrados para lugares onde eles estão pouco concentrados. Então o gás ele vai para um lugar onde tem muito dele para um lugar onde tem pouco dele, certo? Esse é o processo que a gente chama de difusão. Ou seja, a difusão ela obedece uma outra coisa que a gente chama de gradiente de concentração. A difusão ela trabalha em favor de um gradiente de concentração, ou seja, a difusão ela vai de lugares onde a substância está muito concentrada para onde ela está pouco concentrada. Isso é o que a gente chama de gradiente de concentração, de deslocamento em favor de um gradiente de concentração. Então, onde tem muito oxigênio, o oxigênio ele tende a ir para onde ele tem pouco. O gás carbônico, de onde ele tem muito, ele tende a ir para onde ele tem pouco, certo? Então isso é o processo de difusão. É a mesma coisa quando vou dar dois exemplos, um cheiroso e um não cheiroso. Quando você passa um perfume no seu corpo, na hora que você passa, você sente aquele cheiro, né? Você passou no seu corpo, mas depois você para de sentir o cheiro do perfume. E aí às vezes a pessoa passa por você caminhando, passa por você, e de repente, depois que a pessoa passa, você sente o cheiro do perfume da pessoa. Por que acontece? Porque o perfume está concentrado no corpo da pessoa e ela tende a sair do corpo da pessoa, onde está muito concentrado, para onde esse perfume está menos concentrado. Então às vezes a pessoa passa por você e de repente você sente aquele perfume. Porque o perfume ela tende a ficar saindo do corpo da pessoa que está muito concentrado para fora. É por isso que o perfume não fica para sempre no corpo da pessoa, né? Porque ele vai sofrendo difusão, ou seja, ele vai saindo do corpo da pessoa até ele se dissipar completamente pelo ar. Da mesma forma quando a pessoa peida, né? A pessoa peida, geralmente ela é a primeira a sentir, né, o mau cheiro, né? E depois as pessoas que estão próximas dela vão sentindo, até que as pessoas mais distantes vão sentindo. Todo mundo não sente ao mesmo tempo. Por quê? Porque por difusão, né, o gás do peido, né, o metano, ele vai saindo lá do seu ânus, né? Ele é produzido lá no processo de digestão mesmo, propriamente dito, né? A flora intestinal que ajuda a gente nos processos digestórios do nosso corpo, eles vão, né, fermentando, né, aqueles restos alimentares das fezes e acaba produzindo esse gás. Então a pessoa sente, depois quem está próximo, depois quem está mais distante, e depois ninguém mais sente, porque esse gás ele se dissipou, ele se espalha de tal forma, ou seja, ele tende de onde ele estava muito concentrado para onde ele estava pouco. Esse é o processo de difusão. E a hematose, as trocas gasosas, elas vão acontecer a partir desse processo, ou seja, os gases aí nos alvéolos, eles vão passar dos alvéolos para os capilares, dos capilares para os alvéolos, seguindo esse fator da difusão. Então, quando a gente faz um movimento de inspiração, quando chega nos alvéolos, chega um ar que tem muito oxigênio. Quando você compara, quando você faz a inspiração, tem muito oxigênio no alvéolo e pouco oxigênio no sangue, certo? Então o que acontece? Por difusão, o ar, o oxigênio, ele vai tender a sair dos alvéolos e passar para os vasos sanguíneos, passar para os capilares. Ou seja, nos alvéolos quando a gente faz a inspiração, os alvéolos ficam cheios de oxigênio e o sangue está com pouco oxigênio. Então, por difusão, o oxigênio que está no alvéolo, ele vai passar do alvéolo para o vaso sanguíneo, certo? E aí o que acontece? O sangue vai ficar cheio de oxigênio, e aí o sangue está circulando e ele vai levar esse oxigênio. Esse oxigênio entra nas hemácias e vai ser levado. Quando a gente precisa fazer um movimento de inspiração, ou seja, quando o bulbo ele capta que nosso sangue está muito ácido, ele vai comandar o movimento de inspiração. Então o que acontece? Mas ele comanda que nossa movimentação aumente a pressão para o ar sair, mas como é que o ar, isso acontece quando o ar já está no pulmão, né? Nos alvéolos para ele sair. Mas como é que o gás carbônico ele passa do sangue para os alvéolos?
justamente por esse processo de difusão. Quando o nosso sangue tem muita concentração de gás carbônico, quando ele está muito ácido, a gente vai ter mais gás carbônico no sangue do que no alvéolo. Então o que vai acontecer? Por difusão, substâncias tendem de onde elas estão muito concentradas para onde elas estão pouco concentradas. Então o gás carbônico ele vai tender a sair do sangue e passar para o alvéolo. Ou seja, o sangue tem muito gás carbônico, no alvéolo tem pouco. Então por difusão, o gás carbônico ele vai sair do alvéolo e vai passar ou vai sair do sangue, do capilar e vai passar para o alvéolo. E aí ele é expulso a partir do movimento de respiração. Então essas trocas gasosas, essa hematose acontece por esse processo de difusão. Ou seja, por diferenças de concentrações. Então os gases eles vão de onde eles estão muito concentrados para onde eles estão pouco concentrados. E aí esse processo ele acontece quando esses gases eles saem do... Então vamos lá primeiro do oxigênio, lá na esquerda o oxigênio sai dos alvéolos, passa para o sangue, e aí o sangue ele vai fazer o quê? Ele vai transportar... então o oxigênio passou do alvéolo e foi para o sangue. No sangue o oxigênio ele é transportado nas hemácias, né? Sempre transportado nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e aí o que acontece? O sangue ele vai circular, a gente vê certinho quando a gente chegar no sistema cardiovascular. E aí o sangue, as hemácias elas vão passando por todas as partes do corpo e por difusão, né, elas vão sendo distribuídas para as células do nosso corpo. Ou seja, nas hemácias a gente vai ter muito oxigênio e à medida que as hemácias vão passando pelas células do nosso corpo, o oxigênio ele vai saindo das hemácias e entrando nas células por difusão. Nas hemácias eles têm muita concentração de oxigênio, nas células tem pouco. Então esse oxigênio ele vai entrando nas células e as células vão utilizando ele para retirar a energia dos alimentos. A gente vai ver já já. Então, à medida que as células elas vão consumindo esse oxigênio na respiração celular, ou seja, na respiração que acontece nas células, esse processo vai liberando gás carbônico. Então, nas células, depois que elas consomem oxigênio para produzir energia, elas vão liberar o gás carbônico. Então, nas células, o gás carbônico ele vai ficar muito concentrado nas células e ele vai tender a sair das células e se deslocar para o sangue. Esse gás carbônico, essa imagenzinha está botando aí na hemácia, porque é uma formazinha simplificada, mas a maior parte do gás carbônico ela é transportada no sangue, dissolvida no sangue, né? Como eu falei para vocês na aula passada, formando o ácido carbônico. Então ele vai circulando, quando chega nos alvéolos, a gente tem muito gás carbônico no sangue. O que é que acontece? O gás carbônico, que está muito concentrado no sangue e pouco nos alvéolos, ele vai passar do sangue para os alvéolos, o corpo volta para fora, tem pouco oxigênio no sangue, inspiração, o oxigênio muito concentrado nos alvéolos, ele passa do alvéolo para o sangue, entra nas hemácias e aí esse processo vai circulando. Nessa medida, nossas células elas vão recebendo oxigênio e vão recebendo, por assim dizer, o oxigênio para produzir energia, certo? Então, não só nas trocas gasosas na hematose, mas também à medida que o oxigênio vai circulando, ele também vai se deslocando, como eu falei para vocês, para as células por difusão. Da mesma forma que o gás carbônico que vai sendo produzido nas células, a partir da respiração celular, a respiração das células, esse gás carbônico ele vai sendo também se deslocando das células para o sangue também por difusão. Então a difusão ele é um fenômenozinho que ele acontece bastante para o deslocamento de substâncias no nosso corpo. Principalmente aí, nesse caso aí que a gente está vendo, dos gases da respiração, dos gases respiratórios, certo? Facinho, né? Então, o que acontece quando o oxigênio ele chega ao interior da nossa célula? Então a gente viu lá, ele estava sendo transportado pelas hemácias no nosso sangue e aí o oxigênio ele começa por difusão a entrar nas células do nosso corpo, em todas as células, né? Nas células dos músculos, dos neurônios, da pele, dos ossos, do nosso tecido cartilaginoso, ou seja, todas as células do nosso corpo vão precisar do oxigênio para produzir energia, né? O oxigênio no nosso corpo ele é fundamental para que nossas células produzam energia. E para que nossas células precisam produzir energia? Para elas funcionarem, né? Então, para a gente produzir os hormônios, para a gente produzir proteínas, para a gente produzir lipídios, para a gente produzir carboidratos, para a gente produzir anticorpos, para a gente produzir novas células, para a gente poder formar tecidos, para a gente poder crescer. Tudo isso, boa parte das atividades celulares, elas demandam energia, né? A energia química que a gente chama do ATP. Essa energia química ela é produzida na nossa célula a partir da retirada da energia química dos alimentos. Então, no processo de digestão, a gente quebrou os nutrientes para
em partes menores, para eles entrarem em nossa célula. A gente viu que partes desses nutrientes eles podem ser utilizados para a construção de estruturas do nosso corpo, eles podem ser utilizados e produzidos também para a regulação do nosso corpo, mas eu falei daqueles nutrientes que são energéticos, que servem para o nosso corpo produzir energia. E eu falei que principalmente são os carboidratos com o monossacarídeo, que é o carboidrato simples, que a gente chama da glicose. Quando nossas células elas pegam essa glicose, na realidade ela não pega a glicose como está exemplificado aí em vídeo de combustível, a gente não queima a glicose e retira energia. Na realidade, nossas células elas tiram energia contida nas ligações químicas da glicose. Ou seja, nossas células elas vão pegar a energia que está a energia química que está contida nas ligações da glicose e vai transformar em uma energia molecular que possa ser utilizada por nossas células, que a gente chama do ATP. Então a respiração celular é o processo de retirada da energia dos alimentos para transformar em energia que é utilizada pelas nossas células, que é essa energia que a gente chama do ATP. Certo? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. E nossas células elas fazem isso, elas retiram essa energia da glicose utilizando o oxigênio. Certo? Então a respiração pulmonar, a respiração sistêmica, ela serve para captar o oxigênio, mas esse oxigênio ele vai ser utilizado nas células do nosso corpo para retirar a energia contida na glicose, ou seja, nos alimentos energéticos. Então nossas células elas pegam oxigênio da respiração, mais da respiração sistêmica ou pulmonar, e pegam a glicose que foi utilizada na digestão sistêmica, no nosso sistema digestório, e aí eles vão utilizar esse oxigênio para retirar a energia que está contida nas ligações químicas da glicose e transformar em energia molecular que nossas células podem usar para produzir hormônios, para controlar as atividades metabólicas da célula, ou seja, para viver, né? Então, esse processo de retirada da energia da glicose, utilizando oxigênio, a gente chama de respiração celular. Professor, todas as células de todos os seres vivos utilizam oxigênio para retirar a energia da glicose? Não. Tem seres vivos que fazem o processo de respiração celular, ou seja, o processo de produção de energia nas células, sem utilizar oxigênio. A gente chama esses organismos anaeróbicos. Não é o caso de caso de bactérias, né? Principalmente. Só que acontece, a respiração celular sem o oxigênio, ela produz muito menos energia do que a respiração celular utilizando oxigênio. Então, quando a gente utiliza o oxigênio para produzir energia, a gente consegue de uma molécula de glicose produzir, coisa de 5, 6 vezes mais energia do que quando a gente não utiliza oxigênio. Então a gente faz esse processo e retira o oxigênio. Então dentro da nossa célula a gente vai pegar o oxigênio e a glicose, e nesse processo de respiração celular a gente vai produzir energia que nossas células vão utilizar, que a gente chama do ATP. Esse processo de respiração celular a gente libera moléculas de água também, certo? E libera o dióxido de carbono, o gás carbônico. Então é daí que sai esse gás carbônico. A gente respira oxigênio. De onde é que sai esse gás carbônico? De onde é que ele surge? Ele surge justamente no processo de respiração celular. Então, nas reações químicas que envolvem o oxigênio e a glicose para produzir energia celular, que é o ATP, além de produzir esse ATP, a gente também produz o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e libera também água. Moléculas de água. Essas moléculas de água são utilizadas pela célula, e esse gás carbônico ele vai ser eliminado do nosso corpo a partir do movimento de expiração. Então é daí que sai o gás carbônico. O gás carbônico ele é produzido no momento que nossas células produzem energia. Então, nossa célula vai pegar o oxigênio que a gente captura e vai utilizar ele para retirar a energia química contida na glicose. Onde é que isso acontece especificamente, professor? A gente tem uma organelazinha no nosso corpo que a gente chama de mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela que está nas nossas células, que ela é responsável pelo processo que a gente chama de respiração celular, ou seja, pelo processo de produção de energia. Então, o oxigênio e a glicose ela vai sendo degradada nas células, e a glicose vai sendo degradada, depois ela entra na mitocôndria, e é na mitocôndria essa organela que pega esse oxigênio e utiliza ele para extrair a energia
contida na glicose. Aqui está dizendo aqui mitocôndria de uma célula animal, mas as células vegetais também têm mitocôndria. Né? É só esse desenhozinho aí que é de uma mitocôndria animal. Mas as células vegetais também têm mitocôndria, porque lembre que os vegetais, as plantas, as algas, elas usam oxigênio para respirar, certo? A fotossíntese ela é uma forma com que ela obtém a glicose dela, o alimento dela. Ou seja, a gente precisa se alimentar e digerir para conseguir a glicose. A planta ela produz a sua própria glicose na fotossíntese, mas ela precisa do oxigênio para nas mitocôndrias de suas células ela produzir energia, certo? Agora a diferença é que a quantidade de oxigênio que a planta produz durante a fotossíntese é muito maior do que a que ela utiliza na respiração. Por isso que ela sempre está liberando, as plantas, as algas, muito mais as algas, né? Estão sempre liberando oxigênio atmosférico. Então, esse processo aqui vai acontecer nessa organelazinha que é a mitocôndria. Então, daqui na mitocôndria, né, a gente vai estar fazendo esse processo de produção de energia. Professor, é possível que nosso corpo tenha respiração sem uso de oxigênio? É possível. Nas células do nosso músculo, nossos músculos são esse tecido que serve para a gente se movimentar, né? Seja os movimentos voluntários que a gente controla, seja os involuntários que a gente não controla, como eu falei lá dos movimentos da respiração, do diafragma, dos músculos intercostais. Às vezes o que pode acontecer? Nossos músculos eles sempre estão trabalhando bastante para fazer os movimentos, os processos de contração e relaxamento para que a gente consiga se movimentar. O que acontece? Quando falta oxigênio na célula, não tem oxigênio insuficiente, as células dos nossos músculos elas começam a fazer respiração celular sem oxigênio. Ou seja, elas começam a produzir energia sem oxigênio. Mas como eu falei para vocês, a produção de energia sem oxigênio, a respiração celular sem oxigênio, ela produz muito menos energia do que com oxigênio. Então, nossos músculos, quando tem a falta de oxigênio, eles começam a produzir energia, porque eles têm que continuar a sua atividade de contração e relaxamento para a gente se movimentar, mas eles vão fazendo isso produzindo menos energia sem oxigênio. Só que aí tem um problema, né? Toda vez que o músculo vai fazendo isso, além de liberar gás carbônico, água, ele também começa a produzir a respiração celular sem oxigênio, ela produz uma substância que a gente chama do ácido lático. E aí o que acontece? Esse ácido lático ele não tem nenhum problema, mas o problema é quando as nossas células musculares elas começam a fazer muita respiração celular, ou seja, produzir muita energia sem oxigênio, começa a concentrar bastante ácido lático nos nossos músculos, nas nossas fibras musculares. O excesso de ácido lático ele pode destruir nossas células musculares, nossas fibras musculares. Então, para evitar isso, nossas células musculares elas param de produzir energia e elas travam as fibras, que é o processo que a gente chama de cãibra. Então os músculos contrários eles travam. A cãibra é um mecanismo vamos dizer assim, por assim dizer, é um mecanismo de defesa dos nossos músculos para que a gente pare de produzir energia sem oxigênio, para que a gente não produza esse ácido lático em excesso e essa alta concentração de ácido lático mate as próprias células musculares. Então ele trava para a gente parar de fazer contração, para a célula não precisar de muita energia para esse processo, certo? Então, esse processo então, pode acontecer respiração celular, ou seja, produção de energia nas células do nosso corpo sem oxigênio, acontece isso nos músculos, mas isso acontece principalmente nas células musculares, certo? Então, por isso que acontece quando você está correndo, você precisa de mais energia para você correr, suas células fazem mais reações químicas, então é por isso que você vai respirando mais ofegante, por quê? Porque suas células estão exigindo mais oxigênio para produzir mais energia para você continuar fazendo aquela atividade. Então, o bulbo ele vai fazer que você faça respirações mais rápidas, porque a demanda de oxigênio é maior, porque a gente está tendo como as células estão produzindo muita energia, consequentemente elas estão produzindo muito gás carbônico, o sangue está ficando muito acidificado, então a gente precisa eliminar esse gás carbônico e capturar oxigênio para produzir mais energia. Então, esses processos, veja como um processo vai encadeando o outro, certo? Então, tudo isso ele vai estar de uma certa forma, de uma forma ou de outra, interligado, certo? Então, tá aí o sistema respiratório, ele é mais curtinho, né, do que o digestório, do que o reprodutor. Os próximos também são mais curtinhos em relação ao número de aulas. Então aqui a gente fecha o sistema respiratório, tem atividade aí em PDF para vocês fazerem,
Tem atividade no livro para vocês fazerem e a gente corrigir e revisar na próxima aula. Não deixem de fazer as atividades, certo? Que a única não, mas é uma das principais formas que vocês conseguem testar se vocês compreenderam o conteúdo, se vocês estão entendendo, se vocês estão tendo alguma dificuldade. Então é fundamental que vocês façam atividade. Tem 2 páginas aí do livro. Reforço, pelo que eu me lembro, todo mundo tinha um livro, né? Mas se alguém tivesse sem o livro, pede para o colega tirar uma foto das páginas do livro, mandar para vocês tentarem fazer as atividades, certo? Então fiquem bem, se cuidem. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, certo? Então a gente se vê na próxima aula e boa sorte aí no simulado. Tchau!